Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui conosco, mais uma vez, agora nesta tarde de sábado. Hoje é dia 22, né? Hoje é dia 22 de abril de 2023. Que Deus possa abençoar a sua tarde, a sua noite deste sábado, o seu final de semana. Você que está em um final de semana prolongado, né? Por causa do feriado de ontem. Que Deus possa te abençoar aonde você estiver. Se você estiver viajando, que Deus te guarde, te ilumine, te proteja. Guarde a sua viagem, o seu retorno, né, a sua ida. Que o Senhor possa estar te guardando, te livrando de todo mal. Em nome de Jesus, livrando você, livrando a sua casa, a sua família, os seus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui orando, intercedendo por todos os nossos irmãos. Todos vocês que têm deixado seus pedidos de oração, né? Sempre a nossa irmã Débora anota os pedidos aqui no caderno de oração, e eu estou aqui, né, no meu particular, intercedendo pela vida dos irmãos, intercedendo pela cura, pela libertação dos familiares, pelas portas abertas, enfim, por todos os seus pedidos. Estamos aqui intercedendo, clamando a Deus, crendo. Eu oro porque eu creio. E temos recebido bastante testemunho. Os irmãos que nos acompanham diariamente, pode observar, tem muitas pessoas testemunhando. Deus tem sido bom. Não é por meu mérito, não é porque eu sou mais santo ou melhor do que ninguém. É a graça e a misericórdia de Deus. E estamos tentando fazer as coisas da maneira mais certa possível. Em obediência, no temor do Senhor, com sinceridade. Sabe por quê, meus irmãos? Eu preocupo com a sua salvação e com a minha. Eu não quero ir para o inferno. Eu acredito que vocês que nos acompanham também não. Então nós estamos aqui lutando com sinceridade para ir para o céu. Enquanto Jesus não volta para arrebatar a igreja, nós vamos aqui anunciando o evangelho, servindo a Jesus, fazendo a vontade de Deus e, principalmente, servindo com sinceridade. O que Deus quer de nós? Eu não posso servir a Deus por aparência, porque Ele nos conhece. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, Ele conhece a minha história. Então, quando eu faço com sinceridade, Deus se agrada. Por mais que somos falhos, fracos, mas somos dependentes dEle. O duro é viver de aparência. Mostrar que está tudo bem e na realidade não está nada bem. Isso que Deus não se agrada. Ele gosta de sinceridade. Quando somos totalmente dependentes dele, reconhecemos que não somos nada sem ele, reconhecemos que ele tem todo o poder e nós somos apenas servos, reconhecendo que somos dependentes dele em tudo. Isso que Deus quer de nós. Ele se agrada conosco, de nós agirmos com sinceridade, com humildade, no temor do Senhor, obedecendo os mandamentos. Aí ele se alegra conosco e nos abençoa. Não é troca. Já falei isso aqui várias vezes. Com Deus não tem barganha. Ah, Deus, eu vou fazer isso, o Senhor me faz isso. Não existe isso. Deus não precisa de nós. É nós que precisamos dele. Mas ele é tão bom, ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, que quando nós o agradamos, quando o servimos a Ele de todo o nosso coração, Ele nos abençoa. Deus é liberal. Ele nos abençoa muito mais do que pedimos ou pensamos. Já estamos abençoados. Só de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, irmãos, isso, olha, era para nós nos contentarmos pro resto da vida, sem pedir uma bala para o Senhor. Só de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, deveríamos viver uma vida de contentamento, feliz, alegre, porque nada paga isso, irmãos. Não tem dinheiro, não tem prata, nem ouro, nem diamante, nem joia que possa pagar o preço da nossa salvação. Foi pago pelo precioso sangue de Jesus. Foi de graça. Mas devemos valorizar. Como eu já disse aqui, nós temos um costume que aquilo que vem de graça para nós não damos valor. A salvação veio de graça para nós. Mas vamos pensar um pouquinho, custou muito caro.
custou o preço de sangue. Precisou de uma pessoa morrer pela humanidade. Precisou de o próprio Deus deixar o céu, vir na terra, se fazer homem e ser pregado numa cruz. Olha o preço desta graça, desta bênção que nós recebemos. E tem pessoas que não valorizam. Né? Não valorizam. Quando nós entendemos o que Deus realmente fez por nós, irmãos, nós vivemos uma vida de, como eu disse, agradecidos. Uma vida totalmente agradecida a Deus e nem pediríamos a Ele nem uma bala mais. Porque olha só o que Ele fez por nós. É impagável, é imaginável nós pensarmos isso. O tanto que o nosso Deus ele é bom para mim e para você. Então, que nesta tarde nós possamos conscientizar isso. Porque tem pessoas que é mal agradecida. Ela não imaginou, não parou para pensar o preço que custou a salvação dela, a nossa salvação. E muitas das vezes desprezamos, né? Muitas das vezes não valorizamos, traímos a Jesus, deixamos a presença de Deus e vamos servir ao diabo, vamos agradar a carne. Quando nós estamos agradando a nossa natureza, a nossa carne, estamos agradando o diabo também. Porque somos totalmente levados a viver uma vida contrária à vontade de Deus. E quando nós estamos contrariando a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade do nosso inimigo, que nos quer destruir a nossa vida, mas estamos guardados pelo Senhor. Estamos de pé, não é pela nossa força não, porque o Senhor tem nos guardado. Por isso precisamos estar atentos em todo momento. Aqui uma passagem bíblica bastante conhecida, que está em Mateus, no capítulo 26, que Jesus aqui no Getsemane, quando ele foi orar, aí ele voltou por 2 vezes ali e pegou os discípulos que ele tinha levado para estar orando com ele, e Jesus chegou e eles estavam adormecidos. E Jesus falou para eles, e disse a Pedro, que era ali o sempre afoito, sempre ali tomava frente, Jesus disse para Pedro, então, nem uma hora podes vigiar, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Jesus faz essa pergunta a Pedro. Né? E aí ele fala no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitos distorcem esse texto, falam, a carne é fraca, por isso que eu pequei, ou por isso que eu posso pecar. O próprio Jesus diz que a carne é fraca. Não é assim, não é isso que Jesus está dizendo aqui, que está dando liberdade para pecar porque a carne é fraca. No contexto, sabemos aqui que Jesus estava ali prestes a ser entregue nas mãos dos seus inimigos, que iam levar ele para passar pelo processo da cruz. E Jesus leva os seus discípulos consigo, principalmente esses 3 que sempre estavam mais junto com Jesus, que eram os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, que estavam ali junto com Jesus. Jesus convidou eles, chamou eles para mais para perto. Vocês vigiam aí comigo. Antes, esse mesmo Pedro que Jesus chega nele, por que Jesus falou para Pedro? Porque esse mesmo Pedro, há poucos minutos antes, falou, Senhor, todos podem te trair, menos eu. Eu estou pronto para ir até a morte contigo. Pedro tinha falado pouco tempo antes. Agora Pedro já não estava nem conseguindo orar 1 hora. Esse mesmo Pedro que falou, não, Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto para até morrer contigo. Os outros podem até te negar, mas eu não. Aí Jesus vai falar que ele ia negar ele. E aqui Jesus, ali passando por aquele momento de aflição, pouco tempo antes dele ser entregue aos seus algozes, e Jesus em oração, voltando ali, vendo o Pedro, Tiago e João que ele tinha chamado para ajudar ele em oração, estava dormindo, adormecido. Aí Jesus vem e fala esse famoso texto, nesse famoso versículo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E eles entraram em tentação. Mesmo Jesus advertindo, Jesus falando, Jesus
né, ensinando para eles, pode ver que todos abandonaram Jesus. Eles foram tentados e abandonou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então você vê que todos eles abandonaram, todos eles foram tentados e todos eles desistiram. Você pode ver que Jesus precisou tratar com eles depois. Então Jesus precavia, Jesus já sabia que eles iam passar por isso. Mas o que eu quero dizer nesta tarde para nós, que Jesus falou, não, vigiai e orai. Quantas pessoas, irmãos, elas até oram, mas não vigiam. A vigilância é muito importante, você estar atento, você estar apercebido, você estar, como dizem no mundo, você estar ligado no trono, você estar acordado, você estar atento na vida espiritual, porque o espírito, né, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. É nesse sentido que Jesus quis dizer, olha, vocês precisam de vigiar e orar. Porque poucos minutos ali atrás, vocês me falaram que estava pronto para morrer comigo. Na verdade, o espírito de vocês estão prontos, estão animados, vocês estão com a presença do Espírito Santo na vida de vocês, vocês estão até prontos para morrer comigo. Jesus está dizendo isso, explicando esse versículo. Mas tem um problema. Na hora que a carne, vocês começar a pensar o sofrimento da carne, o processo da crucificação, o tanto que eu vou apanhar, o tanto que eu vou sofrer, vocês vão entrar em tentação. Porque a carne, vocês não vão querer proteger a carne. Vocês não estão preparados para passar por esse processo de sofrimento ainda. Então o Espírito quer me servir, o Espírito nosso quer servir a Deus, o Espírito nosso quer fazer a obra de Deus, o nosso Espírito não quer pecar, o nosso Espírito quer vencer o mundo, vencer a nossa natureza, né, carnal, quer vencer o diabo, quer vencer as tentações, mas temos a carne que luta contra o Espírito. Nós temos a carne que se opõe à vontade do Espírito. Por isso que Paulo fala, o bem que eu queria fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. É uma luta constante, irmãos, entre a carne e o Espírito. O Espírito está salvo, né? O Espírito está salvo, mas nós temos uma batalha interior, uma batalha interna, que se nós não vigiarmos e orarmos, essa batalha, a carne pode vencer o Espírito, pode nos fazer sair da presença de Deus, fazer que nós fracassamos nos nossos objetivos espirituais. Por isso que Jesus falou aqui, Jesus não está dando licença para pecar de jeito nenhum. Ele está simplesmente advertindo os seus discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E eles entrou em tentação, eles até abandonaram Jesus. Na verdade, o Espírito está pronto. Vocês, na verdade, estão até prontos para morrer comigo. Mas a carne é fraca. É o que aconteceu. Pouco minuto antes eles tinham falado, não, nós não vamos abandonar o Senhor, não. Nós estamos prontos para morrer com o Senhor. Mas chegou na hora do teste, eles, correram todos, fugiram. Pedro ficou seguindo Jesus de longe, ainda negou Jesus 3 vezes. Aí depois que Jesus ressuscitou, que ele teve que tratar com Pedro, com seus discípulos ali, né, animar eles, e no Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que veio o Espírito Santo sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não poderia vir naquela dimensão enquanto Jesus estava aqui. Mas quando Jesus foi assunto ao céu, passou uns dias, e o Espírito Santo veio, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali teve um divisor de água. Ali foi inaugurada a igreja de Jesus Cristo. Ali em diante, os discípulos estavam prontos para morrer por Cristo, e até morreram, vários deles. Todos, né? Menos João, que ficou na ilha de Pátimo, mas ele morreu de morte natural. Mas os outros, segundo a tradição, todos foram martirizados. Ali sim eles estavam cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Mas o que eu estou dizendo aqui, o Jesus, antes aqui de ele ser preso, alertando os discípulos, vigiai e orai.
Precisamos orar sim. A oração é o nosso oxigênio espiritual. É como se fosse a nossa respiração espiritual. A pessoa que não ora, ela morre. Uma pessoa não vive sem oxigênio. Assim é o crente, ele não vive sem oração. Mas precisamos estar o quê? Vigilantes, atentos, acordados, olho aberto, né? Atentos. Por quê? O inimigo não para de nos atacar. Não adianta nós orarmos e não vigiarmos. Não adianta nós orarmos e a nossa boca, né, proferir palavrões, bater boca com a pessoa e tal, não vigiar a boca, não vigiar os nossos olhos, não vigiar os nossos sentimentos, deixar a ira tomar conta do nosso coração. Não adianta nada. Eu orar e não vigiar e deixar a ira tomar conta da minha vida. Deixar os desejos carnais tomar conta da minha vida. Então precisamos vigiar, irmão, 24 horas. Porque o inimigo está armando cilada. E você tem um inimigo gigante dentro de você, que é a nossa natureza carnal. Ela sempre vai se opor às coisas espirituais. E nós precisamos estar vigilantes para que não cairmos em tentação. Porque o espírito está pronto para ir para o céu. Estamos prontos. Mas a carne pode nos levar a desistir. A carne pode nos levar a desanimar. Já observou que como é uma luta, muitas das vezes nós temos uma luta espiritual ali quando vamos orar? Quem já passou por isso? Quando vai dobrar o joelho não tem palavra, aquela luta, vem aquele sono, aquele desconforto, some as palavras. É a luta entre o espírito e a carne, porque é a oração espiritual. A carne é carnal, que é o nosso físico. Não tem jeito de separar aqui enquanto estamos vivos. Não tem como separar, tá junto. Nós somos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, ela distingue corpo, alma e espírito. Então, é uma luta constante. O nosso lado espiritual que liga a Deus. A alma é os nossos sentimentos. E a carne é essa carcaça. Então, é uma luta, irmãos. Muitas das vezes para orar. Por isso que precisamos, por isso que eles não conseguiram orar. Você pode ver que os discípulos não conseguiram. Nem uma hora vigiar com Jesus. Jesus naquela aflição, até mesmo a ponto de suar gota de sangue, aquela aflição porque ele ia passar pelo Calvário. E o pecado da humanidade ia cair sobre ele. E ele naquele sofrimento, e os discípulos não conseguiram orar uma hora com ele, vigiar. E eram os mais chegados, Pedro, Tiago e João. E Jesus chegou a Pedro, ó Pedro, disse a Pedro, nem uma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, uma luta constante, meus irmãos. Estamos numa batalha constante. Não tem colônia de férias. Estamos numa batalha constante. E somos totalmente, irmãos, dependentes de quem? De Deus, do Espírito Santo, porque a nossa batalha é contra poderes das trevas, é contra o diabo e os seus demônios. E se nós não estivermos revestidos com as armaduras de Deus, na dependência de Deus, orando, vigiando, consagrando a nossa vida, nós caímos em tentação. Somos levados pelo desejo da carne. Porque a nossa carne quer conforto. A nossa carne, o seu espírito fala com você. O Espírito Santo fala com você, ó, você precisa orar. Na madrugada levanta e ora. Ah, a carne fala que você está cansado. Ora nada. Você está muito cansado, descansa, dorme, olha que sono. Olha como é que está fresquinho para dormir hoje. E assim vai, a carne vai vencendo. Aí o Espírito fala, toca no seu coração, você precisa jejuar pela sua família, pelo seu esposo, você precisa jejuar. Aí a carne fala, não, por que jejuar? Que comida gostosa. Você vai ficar sem tomar seu cafezinho, seu almoço. E assim vai, irmãos. É uma luta. O Espírito está pronto, o Espírito está pronto para a vida eterna. Mas nós temos uma natureza carnal que quer nos tirar, né, da presença de Deus. Ainda fora as lutas exteriores. Isso eu estou falando da nossa luta interior. E as lutas exteriores? O diabo usa pessoas de perto, de longe, para nos prejudicar. E aí? Então precisamos, irmãos,
Vigiar e orar. Por isso que a palavra vigiar está em primeiro lugar. Não está escrito orar e vigiar. Vigia primeiro, porque não adianta eu ser uma pessoa de oração e não vigiar. Brigar com a minha esposa, discutir, xingar ela, ficar vendo coisas que não pode no celular. O que adianta se eu tiver uma vida de oração e não vigiar? Né? Ficar ali sendo tentado e eu cair na tentação. Tentado não é pecado ser tentado. O problema não pode é cair. Não pode é se envolver na tentação. Jesus foi tentado pelo diabo. Se nós não vigiarmos e orarmos, nós caímos facilmente. O próprio Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O próprio Cristo falando. Ele conhece a nossa natureza, ele passou pela nossa natureza. Mas se nós vigiarmos, estarmos atentos, acordados, espertos, ligados no céu, conhecendo os limites que a palavra de Deus nos impõe, com certeza nós vamos ficar, vamos ser muito mais difícil de cairmos na tentação do que aquela pessoa que não vigia. Do que aquela pessoa que não está ligada, não está atenta, não está atenciosa com os ataques que ela está recebendo. Por isso que muitos, irmãos, falam no que não devem, agem de maneira que não deveriam agir. Porque não pensam, não vigiam, não analisam a situação, agem por impulso. E quantas pessoas estão sofrendo por isso? Porque agiu no impulso. Porque agiu sem pensar. Porque agiu sem vigiar. Então vigiemos, irmãos. Estejamos acordados, atentos, vigilantes. Porque, na verdade, o Espírito está pronto. Aqui está falando de salvação. O Espírito está pronto para Deus. Mas a carne é fraca. Ela vai estar lutando contra você. Mas jamais esse versículo, Jesus falou ele para como se fosse uma portabilidade para nós. Pecar a carne. Quem já não ouviu isso? A carne é fraca. Não existe isso, irmão. Esse versículo não é dizer que vocês podem pecar de jeito nenhum. Não é uma desculpa para pecar. Não é isso que Jesus está mostrando. Ele está mostrando que o Espírito está pronto, os discípulos estavam até prontos para morrer com ele na cruz. Mas não vigiaram, na hora ali sumiu tudo, todos fugiram. Na hora que eles começaram a pensar na dor que eles iam passar, que havia minha mão rasgada, minha mão furada, uma coroa de espinho na minha cabeça, como Jesus passou, né? Eu receber chibatada, sofrer morte de cruz, tá doido. Eram as piores mortes da época, mais dolorosa da época. Era a pior morte que tinha de sofrimento da época. Era a cruz. A pessoa morria sufocado. Eles morriam sufocados, porque quando a pessoa não morria, Jesus morreu antes. Mas quando a pessoa não morria no templo, eles quebravam até a perna da pessoa, para a pessoa não ter apoio ali no pé para morrer sufocado. Era sofrimento demais. Então, os discípulos pensaram assim, eles falaram que estava pronto para morrer com Jesus, mas na hora que eles pensaram o sofrimento, desapareceram todos. Porque a carne é fraca. É nesse sentido. Não é uma portabilidade para nós, não posso pecar porque a minha carne é fraca. De jeito nenhum, Jesus não falou isso. Amém? Então que nós possamos pôr em prática, irmãos, a palavra de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muitos oram, mas não vigia. Vigia, irmãos. E ora também. Porque não adianta eu ficar vigiando e não orar. É conjunto. Oração, vigilância e oração que Jesus nos ensinou. Vigia, mas se você não tiver uma vida de oração, você não consegue resistir o mal. Então é um conjunto, vigilância e oração. Amém? Que Deus vos abençoe nessa tarde de sábado. Que o seu sábado seja um sábado de bênção, de milagres. Está aqui o caderno de oração. Você pode estar enviando os seus pedidos pelo WhatsApp, que vamos estar anotando, ou aqui mesmo no comentário dos vídeos. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo em favor da sua vida. Quiser falar conosco, qualquer assunto, pode entrar em contato, mandar um áudio ou escrito, que nós vamos estar te respondendo algum conselho pastoral, qualquer assunto.
que vocês quiserem falar conosco, estamos aqui à disposição dos irmãos. Amém? Vamos orar nesta tarde, crendo que Deus está nos abençoando nesta tarde, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, agora nesta tarde de sábado, juntamente com os nossos ouvintes, Pai. Pai, meditando na palavra do Senhor e também clamando, suplicando o teu favor. Falamos aqui sobre a vigilância e a oração, a necessidade de estarmos em vigilância, vigiando e orando, Pai, para que não entremos em tentação. Senhor, nos ajude, Pai. Ah, Senhor, as pressões vêm de todos os lados, interior, exterior, de todos os lados, Pai. Mas o Senhor é aquele que nos socorre e nos ajuda. Pai, visita o teu povo, visita aqueles que estão orando conosco. Fortaleça a vida espiritual dessas pessoas. Muitas das vezes esquecemos, Pai, buscamos sempre as coisas desta vida e esquecemos de buscar aquilo que é eterno, a vida espiritual. Deus, desperta o teu povo, fortaleça o fraco, levanta o caído, dá graça para os nossos ouvintes, Pai. Ajuda nós termos uma vida de vigilância, uma vida de oração. Nos livra do mal, Pai. Nos dá sabedoria dos céus para lidar com situações adversas. Pai, visita o teu povo nesta tarde. Aonde esta oração chegar, meu Pai, muda o ambiente, Pai. Traz paz para dentro desta casa. Traz a cura, traz o renovo, traz o fortalecimento espiritual. Essa pessoa que já está, meu Pai, a ponto de desistir da luta, ela está cansada, está desanimando, Pai, porque as lutas são tantas. Pai, entra com providência na vida da tua serva, do teu servo, muda esse cenário, muda essa situação, dá vitória para os teus filhos e filhas, Pai. Deus, no nome de Jesus, repreenda, Senhor, toda ação do inimigo, repreenda todo o poder das trevas, meu Pai. No nome de Jesus, que todo o poder das trevas caia por terra nesta tarde, noite de sábado, em nome do Senhor Jesus. Deus, faz milagres na vida dos nossos ouvintes, cura os enfermos, alegra o triste, visita os depressivos, visita aqueles que estão passando, meu Pai, por algum processo ruim, Pai. Meu Deus, muda a história da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual. Deus, no nome de Jesus, muda a história nesta tarde. Muda, Senhor, o curso da vida dessa pessoa que está sofrendo. Deus, entra com providência, visita os familiares, liberta os filhos da bebida, dos vícios, liberta o esposo, liberta os familiares de todo tipo de vício, meu Pai. No nome de Jesus, Deus, pessoas viciadas em jogos, liberta, Pai, pornografia, mentira, todo tipo de coisa ruim, Pai, liberta, Pai, no nome de Jesus. Pai, vai visitando o teu povo, visita as famílias, visita os lares, visita aqueles que estão hospitalizados, meu Pai, visita aqueles que estão viajando, guarda, livra de todo mal. Senhor, visita o teu povo, alcança, Senhor, alcança os nossos ouvintes nesta tarde e noite, aonde esta oração chegar, meu Pai, muda a história, escreva uma nova história, uma história de bênção, uma história de milagre, uma história de portas abertas. Meu Deus, muda a sorte do teu filho e da tua filha, Senhor, em todas as áreas da vida, e nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de vigilância e obediência à tua palavra e de oração, Pai. Nos ajuda a termos uma vida de oração. Pai, esta é a oração que eu faço e te agradeço, Deus meu, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse desta palavra, toma posse da tua cura, do teu milagre, da tua bênção, em nome de Jesus. Vou pedir que vocês possam compartilhar esta palavra com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. Se o Senhor permitir, às 0 horas estaremos aqui em mais uma edição da Oração da Madrugada. Deus abençoa. Um ótimo final de semana a todos.
A paz do Senhor Jesus, irmãos amados de Deus e de todos. Eu venho aqui dar o meu testemunho, que eu pedi oração para minha netinha Eloá, que estava com pneumonia grave internada, e por honra e graça do nosso Deus, eu agradeço primeiramente a Deus e as orações de vocês. Ela está totalmente curada, está em casa, está bem, está alimentando bem. Eu agradeço muito a Deus e as orações de vocês. Continue sendo abençoado por Deus para fazer oração para todos nós. Deus abençoe grandemente.